Estudo Bíblico, João 12. João 12, de 1 a 8. Este precioso bálsamo valia 300 denários, que equivalia aproximadamente a 1 ano de trabalho de um trabalhador rural. Maria enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos, e toda a casa encheu-se com o perfume do bálsamo. Em Provérbios 27, 9, a Bíblia diz que o óleo e o perfume alegram o coração. A palavra fala que o vaso de alabastro foi quebrado e o perfume foi totalmente derramado. O vaso tem que ser quebrado. Em Isaías 30, 14, a Bíblia diz que o Senhor quebrará o vaso, despedaçando-o sem nada lhe poupar, para que os caquinhos não sirvam para nada. Deus quer nos fazer de novo. Ele quer fazer de nós um vaso de barro para a honra. Em Jeremias 18, 4, a Bíblia diz: como o vaso que o oleiro fazia de barro estragou em suas mãos, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Tem que ser quebrado para ser feito de novo. Não adianta emendar. E o vaso tem que ser quebrado e o perfume todo derramado. Aquele perfume era um verdadeiro tesouro. Jesus tem que ser o nosso maior tesouro. E se tivermos algum tesouro, ele tem que ser derramado em Jesus. Mas só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu, entrega todos os seus tesouros com amor. Maria entendia a grandeza do perdão, por isso se tornou uma adoradora, adorando o Mestre com o melhor que ela tinha a oferecer. Só quem tem essa noção e derrama todo o perfume, todo o tesouro quebrando seu vaso, pode ser um adorador. Adorar é mais que cantar, é mais que erguer as mãos. Adorar é tudo perder para tudo ganhar. Em Mateus 10, 39, Jesus disse que quem acha a sua vida vai perdê-la, mas quem perde sua vida por amor a Ele, irá achá-la. Em 2 Coríntios 6, 10, o apóstolo Paulo diz: nada tendo, mas possuindo tudo. Jesus não é Deus de pouquinho. Ele não deu uma parte de si por cada um de nós. Ele deu todo o seu sangue, toda a sua vida por amor a nós. Ele quer, portanto, que entreguemos tudo a Ele. O vaso foi quebrado para ungir o corpo de quem iria ser quebrado por amor a ela e a todos nós. O bom perfume ungiu Jesus e agora nós somos esse bom perfume de Cristo, 2 Coríntios 2, 15. O vaso de alabastro, que é o nosso tesouro, tem que ser quebrado e o perfume todo derramado sobre Jesus. O vaso tem que ser quebrado para Deus fazer de novo, porque quem não nasce de novo não pode conhecer Jesus. Foi o que Jesus disse a Nicodemos. E para nascer de novo, tem que morrer. Em Romanos 6,8 a Bíblia diz: se já morremos com Cristo, cremos que com Ele viveremos. Em Gálatas 2,20, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Por que será que Maria teve tanto desprendimento e entregou todo o seu tesouro para ungir o seu amado Mestre? Primeiro, porque o amava, dando a ele sua prioridade. Segundo, porque se assentava aos pés do Mestre para ouvi-lo, para aprender com ele todas as coisas. Não importava mais nada. Ela queria sua presença, ela queria estar aos seus pés. Em Mateus e Marcos é registrado que ela derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus, o que seria uma prática comum. Ungir os pés e secá-los com os cabelos foi uma homenagem especial de humilhação e devoção. Judas desaprovou o gesto de Maria, dizendo que era um desperdício. Foi um comentário impensado em relação a Jesus e cruel em relação a Maria. Jesus logo desmascarou esse repentino interesse pelos pobres como sendo superficial e hipócrita. Jesus se preocupou em proteger os sentimentos de Maria. Faltava apenas uma semana para sua morte e ele relacionou essa unção com as homenagens geralmente prestadas ao morto. Em antecipação à morte substitutiva de Cristo pelos pecadores,
o propósito central da obra redentora de Deus. Nenhuma quantia gasta poderia ser considerada grande demais. Jesus não estava desprezando os pobres, e sim afirmando que a oportunidade de ministrar a ele logo acabaria, ao passo que aos pobres permaneceria, recomendando que seus discípulos dessem atenção aos necessitados, sim, mas enfatizou que há momento certo para todas as coisas. João 12, de 9 a 19. As multidões deram as boas-vindas a Cristo na esperança de que ele derrotaria seus inimigos, porém esse entusiasmo logo desapareceu. Ao invés de reconhecerem a grandeza de Jesus e as mãos de Deus na ressurreição de Lázaro, eles preferiram planejar a morte dos dois. Os líderes religiosos enfrentavam um desgaste progressivo. Nicodemos havia desertado, capítulo 7, versos 50 a 52. Alguns judeus acreditavam em Cristo, capítulo 8 e 31. Alguns ficaram impressionados com a cura de um cego de nascença, capítulo 10, verso 21. Jesus ganhava adeptos além do Jordão, capítulo 10, versos 41 e 42. E agora a ressurreição de Lázaro havia trazido mais pessoas à fé, capítulo 11, verso 45. Tudo isso servia como preparação para a recepção que Jesus recebeu em sua entrada triunfal em Jerusalém, que levou os fariseus a se lamentarem, verso 19. Hosana é uma expressão hebraica que significa salva-nos. Toda a saudação do verso 13 assustou os líderes judeus, pois temiam uma revolta popular liderada por Jesus. Os versos 14 e 15 foram profetizados por Zacarias 9, verso 9, embora os discípulos só tenham compreendido muito depois. João 12, versos 20 a 36. João fornece um contraste entre a reação dos gentios e a das autoridades judaicas em relação a Jesus. Esse é o primeiro de uma série de anúncios que Jesus faz sobre sua morte e ressurreição iminentes. O verso 24 é uma parábola sobre a obra de Jesus. Mediante sua morte, as portas da salvação seriam abertas não apenas para os judeus, mas também para as pessoas de todas as nações. O verso 25 nos ensina que aquele que é absorvido pelos interesses da vida terrena encontrará ruína, ao passo que a pessoa que se desprender dos interesses mundanos obterá a vida eterna por meio da obra de Cristo na cruz. É pelo sacrifício de Cristo e da união com Ele que a verdade dessa afirmação é experimentada. Jesus estava perturbado pela expectativa de sofrer a ira de seu Pai em lugar dos pecadores. Mesmo assim, como um sumo sacerdote determinado, ele aceitou o seu papel e reafirmou seu compromisso. Há 3 ocasiões no ministério de Jesus em que o Pai fala diretamente dos céus. No batismo de Jesus, Mateus 3,17, na transfiguração, Mateus 17,5, e aqui no verso 28, que o Pai coloca o seu selo de aprovação na obra mediadora de Cristo. Quando Jesus carregou sobre si a punição da ira de Deus que os pecadores mereciam e sobrepujou o poder da morte, acabou com o poder do pecado sobre a raça de Adão. Satanás não tem direito de governar, mas invadiu o mundo com a permissão do homem, mas Jesus já profetiza que um dia será expulso. Quando Jesus disse que seria levantado, os ouvintes de Jesus interpretavam isso como uma referência à crucificação, mas não conseguiam conciliar a ideia da morte próxima de Jesus com o conceito que tinham a respeito do Messias. Jesus identificou-se como a luz. Sua morte iminente implicava em trevas, embora já tivesse delegado a seus discípulos um ministério de iluminação do mundo, no qual seriam chamados filhos da luz. João 12, 37 a 50. O ministério público terreno de Jesus é visto como um cumprimento do ministério de Isaías, que profetizou um julgamento de purificação antes da restauração do reino.
Ninguém tem capacidade de crer genuinamente a menos que Deus renove a inclinação da pessoa mediante uma obra sobrenatural do Espírito Santo. Isaías representou a obra grandiosa, a majestade da soberania de Deus, e João relacionou isso com a glória de Jesus, tanto em sua humilhação quanto em sua exaltação. Apesar do julgamento severo de Isaías, houve alguns que creram, mesmo entre os líderes. Porém, a maioria hesitou em confessar sua fé por causa da influência dos fariseus. Nicodemos conseguiu demonstrar coragem ao agir de modo contrário à maré farisaica. A união e a intimidade de Jesus com o Pai é salientada no verso 44 em 3 aspectos: crer, ver e ouvir.